No vídeo dessa semana, a gente está aproveitando aí a Outubro Rosa, que está em pauta, o assunto do câncer de mama. E a gente tem uma história muito bonita para contar, que é a história da Renata Santos. A gente queria agradecer muito, muito você ter aceitado vir contar essa história. Obrigada. A gratidão é minha. A Renata foi um presente que eu tive aí nessa minha fase de solteira. E a gente teve a oportunidade de conversar uma vez, ela contou um pouco a história dela. E eu acho que é uma temática que é muito específica, né, do Descasadas, a gente imaginar uma mulher passar por toda essa situação estando separada e com filho, né? Então foi a história dela me fez admirá-la muito. Então eu acho que vale a pena a gente contar um pouco dessa história para vocês e saber como é que foi, como é que ela conseguiu passar por tudo isso, superou e tá aí linda, maravilhosa. Mas eu queria que você contasse um pouco de como é que foi toda a experiência, como é que foi receber a notícia, né, passar pelo tratamento, passar por toda essa experiência. Foi num dia fui tomar banho, né, como rotina normal, tudo, e aí na hora de me ensaboar eu senti algo diferente no meu seio esquerdo. Você fazia autoexame? Às Todo vezes eu mundo fazia. fala? Às vezes eu fazia Você assim. faz? Vocês fazem? Não, Você faz? faço. Eu não faço. Eu também não. Então foi num dia assim normal de banho, eu comecei a passar a mão e senti uma coisa diferente assim, né, um carocinho. E aí na hora me bateu assim um pressentimento. Eu sou uma pessoa muito sensitiva, muito sensível também para as coisas. Então me bateu um pressentimento assim, eu falei, tem alguma coisa aqui, né? Então eu preciso investigar e saber o que é para saber o quanto isso vai me comprometer ou não, né? Nos seus autoexames que você fazia sozinha, você nunca tinha sentido nada? Nada. Foi num banho nunca. normal? Foi num dia de banho normal. E o meu filho já era nascido há 4 anos já, o Gustavo, né? Ele tem Você 6 fazia hoje. os exames todo Tava ano? um tempo já de sem fazer. mamografia? Ah, tá. Tava um tempo já sem fazer. Mas como também tava tudo normal, enfim, não tinha nenhuma coisa que me fizesse levar a fazer o exame, então eu não me preocupei com isso. Foi uma falha minha que talvez se eu tivesse visto antes, eu teria visto bem antes mesmo no comecinho, mas não aconteceu. Então num banho comum, num dia comum de banho normal, eu senti isso. E daí na mesma hora eu entrei em contato com a minha médica na época. E aí eu voltei ao consultório dela, né? E aí foi onde a gente começou a fazer investigação, a ir atrás de todos os exames que precisava fazer, biópsias e mamografias, e enfim, tudo que precisava para... Lá no consultório, no toque, ela já imaginou que pudesse ser mesmo um câncer. No toque ela já viu que era alguma coisa Ela diferente, sentiu um nódulo, assim. Ela na sentiu um verdade. nódulo, né? Porque como era uma coisa... O nódulo pode ser N coisas. Isso, né? pode ser... Ele pode ser benigno, pode ser maligno, pode ser um nódulo de gordura, inclusive, Sim. né? Dependendo da consistência que tem, do tamanho, pode ser uma coisa simples, normal, tá. que às vezes o próprio organismo absorve ou Pode não. ser um ou processo tem... inflamatório, Isso. tem N coisas. É. Por isso que vai pra biópsia. E aí no exame de mamografia, ultrassom, exame Isso, normais aí- ou tem mais coisas? Não, aí no primeiro foi o autoexame no consultório, aí depois ela vai para a parte clínica, né, dos exames assim laboratoriais. Aí eu fui fazer a mamografia, aí fui fazer ultrassonografia, fiz ressonância, porque aí tem que ter o contraste, né, também para você pra identificar. isso, para Tá, identificar tá. o formato, extensão, Tamanho. tudo, tamanho, comprometimento, enfim, tudo. Aí, desses exames todos que eu fiz depois, foi que veio a confirmação que era realmente um nódulo, que de aspecto, formato, profundidade, parecia ser maligno, sim, né? Tá. Mas que era algo que só daria para ser conclusivo com uma biópsia, né? Patológica, isso. E aí eu fiz o exame e deu que era maligno. Quando foi isso? mesmo. Faz quanto tempo atrás? Eu descobri em fevereiro de 2015 e a minha cirurgia foi em junho de 2015. Então tem Nossa, 2 anos super e rápido. meio, mais ou menos. E agora a biópsia não é a retirada ainda. Não, a biópsia é um procedimento que eles fazem
no laboratório, né? Enfim, que daí eles colocam uma agulha com uma ponta bem fina. Tá. E aí vão até a área, o nódulo, eles Guiado por retiram ultrassom. eles guiam, é guiado por ultrassom, eles fazem uma marca em você, pra depois quem vem fazer já saber Tá. onde que é. Tá. Daí eles retiram um pedacinho de tecido, um pedacinho de alguma tecido coisa, pra tá. levar pra análise, né? Então daí que E vem... aí vem o Já na diagnóstico já citologia. certo. Isso, aí vem o diagnóstico já certo, já falando se é maligno ou não. Se é benigno ou maligno, já Você sabe. já vai você pra sabe. cirurgia sabendo Já. que é um nódulo maligno. Eu já fui pra cirurgia sabendo que era maligno. E quando você recebeu a notícia, como é que foi? Então aí logo depois eu descobri que realmente era maligno, que eu ia ter que fazer uma cirurgia e que muito provavelmente eu teria que fazer quimioterapia e radioterapia. Mas ainda existia a chance de não ter que fazer os 2 tratamentos subsequentes à cirurgia. Aí né? só se sabe depois Só que se retira. sabe na hora da cirurgia que retira Tá. toda a massa, né? Tudo que é retirado da área contaminada, vamos dizer assim. Você né? esvaziou o seio? Não, Ou só os linfonodos. Mas só retirou o nódulo e esvaziou os linfonodos. Não Isso. precisou esvaziar todo Não, a glândula mamária. não precisei esvaziar a glândula mamária. E no dia da cirurgia, a médica aí ela trouxe a notícia de que eu ia ter mesmo que fazer quimioterapia, né? Que ela falou, ó, infelizmente você vai ter que fazer. E a retirada do nódulo, você percebeu que teve uma mudança estética no seio ou não? Não, No- porque no teu quem caso, fez a não. cirurgia, que acompanhou a minha médica, que no caso é mastologista obstetra e ginecologista, foi um cirurgião plástico. Tá. Então ele conseguiu proporcionar uma simetria que não teve alteração Ai, que legal. praticamente nenhuma, né, dos meus seios. Então eles permaneceram iguais aos que eles eram, ao como eles eram antes. Quando você recebeu a notícia, você sentiu essa preocupação ou não? Sim, porque todos os registros que eu já sabia, de casos que eu conheci e tudo, eram de pessoas que tiveram, inclusive, mutilação mesmo, que tiveram que tirar Isso dos pega, seios. né? Isso começou a me pegar muito. Apesar da doença ser o mais importante, é Sim, hipócrita falar que isso não pega, né? Pega muito. A estética, a preocupação com a saúde é muito grande, sim, mas com a estética também é primordial, assim. Que né? na Nós somos quimio mulheres. né? interferiu? Aqui, Não, na parte não. de cabelo. Sim. Aí é porque é Você um perdeu processo. Eu cabelo? perdi cabelo. Eu fiz 4 ciclos de 21 dias. Então foram muita coisa. na segunda para terceira aplicação. Na primeira nem foi tão assim, né? Eu não tive muito efeito colateral. Nem Aquela coisa náusea. religiosa. Praticamente nada. E quando eu sentia alguma coisa, o meu médico que me acompanhava na época, ele me deu uma medicação que me ajudou muito, assim, nesses dias que eu tava mais sensível, de enjoo, de náusea, me ajudou muito. Mas, de uma maneira geral, eu senti muito pouco, perto de outros relatos de outras pessoas. Então, assim, daí na segunda pra terceira sessão foi que realmente começou a cair o cabelo, né? E aí... E é isso mesmo, você passa a mão e sai tufo. Sai tufo de cabelo, cai cabelo no ralo. É muito difícil, assim. Eu acho que foi a fase mais difícil do tratamento foi essa, assim, de ver que... mesmo? Pra mim foi. De ver que eu Ah, realmente isso tava deve perdendo pegar, cabelo. né? Mexe muito com a não gente. tem Dá como pra imaginar, emocional, né? Não dá pra imaginar. Sua você viver isso. estética, o que você representa, se olhar no espelho, É. isso deve ser muito difícil. Pra mim foi muito... Foi bem difícil, assim. Mas aí eu decidi também que eu não ia ficar nesse sofrimento, tipo, Maneiro. esperar cair tudo. Aí eu fui na época eu ainda tinha um salão de cabeleireiro, né? Então eu cheguei pro cabeleireiro e falei, ó, dá um jeito de deixar uma coisa mais uniforme, porque eu não quero que fique com falha nem nada, porque é muito pior, assim. Você vê isso, sentir isso é muito pior, entendeu? E aí eu já pedi pra Você ele... chegou a raspar? Não. Ele raspou pra raspou? mim. Ele raspou pra mim. E aí eu adotei uma peruca, porque foi como eu me era isso senti que eu ia mais te perguntar, confortável. Mas eu acho que muitas mulheres adotam peruca, né? Acho que sim. A maioria acaba adotando lenço. Lenço. É. Poucas são as que ainda adotam peruca. Mas foi por uma questão de querer me resguardar mesmo, assim. De querer me guardar. Eu não queria ficar dando explicação pra ninguém, sabe? E eu achava que, assim, tipo, as pessoas vão me ver de lenço e vão perguntar, ai, mas o que você tem? O que aconteceu?
E eu não queria nem esse olhar de Essa piedade. compassividade, Eu não né? queria, eu não queria isso pra mim, porque eu nunca fui uma pessoa assim de querer que os outros sentissem pena por mim, de mim, né? Então, eu usei, foi ótimo porque combinou comigo, eu achei que fez parte de mim. As pessoas achavam estranho ou não, eu também não ligava, porque tipo, eu tava bem e era isso que importava, né? Tem uma amiga da mãe do meu ex-marido que teve, e ela fez uma coleção de perucas. Ela tinha loira, tinha morena, tinha ruiva. Aí ela aproveitou. Ela mudava. Nossa, ela se divertia, cada lugar que ela legal, ia, ela bacana punha uma também. diferente, assim. Quanto tempo ficava depois? Que eu boa. acho que é um povo fica numa cidade. Foi, acho que uns 6 meses depois, assim. Que começou a ter Que cabelo começou a ter mesmo. cabelo mesmo. Tá. Pra você começar. Pra eu poder adquirir, tipo, você- vou tirar mesmo, conseguir. E essa parte da estética mudou? A maneira que você se vê depois de ter passado por tudo isso? Ah, muito, muito. Eu imagino que deve muito. mudar muito, né? Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com estética, com cabelo, com colorir cabelo, com, enfim, né? Eu sempre tive isso Mais comigo, vaidosa. né? Mais vaidosa, né? Até porque eu tenho cabelo branco desde muito cedo, enfim, por hereditariedade, então assim, tem isso, né? Sempre tive isso. E aí acabou que você começa a repensar, né? Falar, então, isso não é tão importante assim. Né? Então, eu queria saber como é que foi com relação ao seu filho. Seu filho te vendo passar pelo drama de ter recebido a notícia, depois a cirurgia, a perda de cabelo, a tua mudança de físico, né? Você conseguir lidar com essa coisa de cuidar da criança sozinha, né? Que você já era separada e ainda ter que lidar com a doença, o posicionamento do ex-marido. Eu acho que a gente contou muito de como é que é a experiência da mulher com relação ao câncer de mama, mas acho que era legal a gente falar especificamente de uma mulher que está separada e que está cuidando de um filho sozinha, né? Sim, eu tive uma preocupação de não passar pra ele o que estava acontecendo. Então, E assim, deu, eu porque, preservei muito Isso deve ser ele. muito difícil. Foi bem difícil, assim. Mas eu não contei pra ele que eu tinha descoberto que eu tinha um câncer. Eu não contei pra ele. Tava com 4, né? Ele tava com 4 anos. Quando você raspou o cabelo... Eu usava peruca. Ah, ele não Mas ele te não- viu de Ele me cabelo. viu pouquíssimas vezes de peruca. Ele chegou a perguntar? Aí ele perguntou, ele falou, não, é que... Aí eu falava pra ele, eu falava que a mamãe cortou o cabelo muito curto, e aí a mamãe tem que esperar crescer, então a mamãe vai botar peruca pra não ficar parecendo o Você cabelo não curto. mentiu. Não, eu não menti pra ele. Mas eu não dramatizei com ele. Eu não aprofundei muito isso com ele. Não sei se porque era certeza de que eu tive. Sim. De que eu Você ia ia passar por ficar isso tudo bem. e ia ficar curada, então eu não quis dramatizar, eu não quis aprofundar esse assunto, falar pra ele o que era câncer, que doença que era essa, o que fazia, porque eu não me sentia assim. Eu não me sentia Você não se sentia doente, em nenhum momento. mesmo com a químio. Mesmo que com a acaba, químio. assim, Mesmo com a químio. acabando com um pouco Sim. com a- Eu trabalhava todos os dias. Eu não parei de trabalhar depois de ter feito a quimioterapia e nem a radioterapia. Eu não parei a minha vida porque eu estava fazendo tratamento. E eu vejo que hoje foi a melhor escolha que eu fiz, porque foi o que me deu força para continuar. Porque se talvez eu tivesse parado para ficar sofrendo aquele momento, sentir aquela dor, Quanto mais eu não respirasse tivesse, aquilo, né? eu não teria passado por tudo de uma maneira tão tranquila. Assim, essa preocupação eu tive. Eu falei, eu não quero que meu filho me veja assim. Então, de certa forma, ele não viveu a doença. Não, ele não com viveu a você. doença. E outra, eu não fiquei mal, assim, de ter ânsia, de vomitar. Eu não passei mal. Eu não passei mal. Graças a Deus. Assim, eu tive um tratamento muito tranquilo. Foi tudo muito fácil de levar, entendeu? Quais Então- foram os seus medos? Meu medo maior é, apesar de ser uma pessoa que acreditar no kardecismo, saber que a gente tá aqui numa passagem e tudo mais, é deixar meu filho aqui. Não estar perto do meu Nossa, filho mais. filho pesa, né? Entendi. Meu maior medo era esse. O resto, tanto faz. Mas assim, não prestar assistência pra ele, não estar presente pra ele, por ele. Até porque ele era uma criança que tinha 4 anos, né? Isso é uma criança muito pequena. Pra mim, né? É uma idade muito pequena ainda. Então, assim, esse era o meu maior medo. Quem vai cuidar dele? Quem vai ficar com ele? Quem vai orientar? Entendeu? Isso pra mim foi foi mais difícil, o que mais doeu. Sem sombra de dúvida. Rê, queria que você deixasse assim, pra gente finalizar, não serei eu que vou finalizar, é a Renata.
Pra deixar uma mensagem pra quem tá passando por isso, né? O que você diz, né? Qual a mensagem que você fala, né? Sobre tudo que você viveu pra uma pessoa que tá passando por esse momento? A mensagem que eu quero deixar é que a gente tem uma força muito maior do que a gente imagina, sempre, né? E a gente só vai saber disso quando passa por uma prova difícil, né? É acreditar em si mesmo, acreditar sempre na cura, porque existe uma força maior lá em cima olhando pela gente, eu acredito muito nisso, e que vai nos permitir passar pelo que a gente tiver que passar da melhor maneira possível. Então, assim, para quem descobriu, quem está investigando, quem está na fase de tratamento, acredite em você, conte com seus familiares, peça ajuda. Eu fui meio leoa de não querer pedir ajuda para ninguém, mas isso é uma coisa minha. Mas acho que é importante. Mas é importante né? pedir ajuda, ter o apoio dos familiares. Eu tive o apoio do pai do meu filho, que ficou com ele quando eu precisei. Então, assim, se cerque de pessoas que estão prontas para te dar muito amor, porque você vai precisar, né? Por mais força que a gente tenha, a gente precisa ter um amor em volta da gente para ajudar a passar por isso tudo de uma maneira tranquila. Então, acho que essa é a mensagem que... E eu queria falar um pouquinho do antes, né? A gente falou da questão do autoexame, né? Então, tô aqui refletindo um pouco que eu não faço, a Thaís não faz, a Paty faz. Importante, mulherada. Vamos Importante começar a se fazer. tocar, né? Né? A Rê falou um pouco, né, da questão dela ter demorado para fazer os exames de rotina anuais. Então, sabe, é super importante isso mesmo. também. Quanto mais precoce, melhor o prognóstico. Então, isso é de suma importância. Então, isso foi fundamental, assim, como foi descoberto bem no começo mesmo, foi muito mais fácil de ser feita a cirurgia, o tratamento, foi tudo infinitamente mais fácil do que se eu tivesse protelado ou deixado para ver isso um pouco mais pra frente. Então é isso, cuidar de você é a sua melhor curtida, presta atenção no teu corpo, se toque, se sinta. Se você for casada, parceiros, fiquem de olho, ajudem também nisso. E exame, né? Eu acho que o exame de rotina anual, gente, é fundamental. Não dá pra deixar passar, não. Tá bom? Rê, muito obrigada. Eu que agradeço, Muito obrigada gente. mesmo. A honra Obrigada, foi minha estar aqui com Rê. vocês. Gratidão, demais. viu? Gratidão. Foi Muito ótimo. obrigada. Obrigada, obrigada. mesmo. Gente, Pessoal, compartilhem. Acho que essa mensagem é super importante. Tá bom? Um beijo.